Olá, paz e bem! Estamos começando mais um Caminhos da Bíblia, nosso encontro mensal, onde a gente aprofunda mais da Sagrada Escritura. Ao meu lado, Dom Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Seja bem-vindo mais uma vez. Uma alegria, mais uma vez, poder dialogar contigo, Tiago Souza, e também com aqueles que escutam de forma muito fiel a nossa Rádio América. E também tem acesso às redes sociais. Momento importante de nós refletirmos sobre a Palavra de Deus e como ela toca a vida. Por isso, Caminhos da Bíblia, ou seja, a Bíblia que faz estrada conosco e nós, iluminados pela Palavra, que seguimos o nosso caminho como cristãos. Nós estamos em vários encontros, vários programas falando deste convite à oração para o Jubileu de 2025 e chegamos a nesse nosso último tópico, para essa preparação para o ano de 2025, que é a oração que Jesus nos ensinou. Isso, Pai Nosso. Só fazendo um pouco de memória, Tiago, o Papa Francisco propôs que o ano que vem seja um jubileu, jubileu de esperança. A esperança na morte e ressurreição de Cristo como um sinal de vida nova para todos os cristãos. Um tempo e um horizonte de esperança num mundo ainda marcado por tanta tribulação, violência e guerra. Para que celebrássemos bem o jubileu, o Papa propôs 2 anos, um ano de estudo das constituições do Concílio Vaticano II, que fizemos em 2023, e esse ano de 2024, um ano consagrado à oração. E foram 8 encontros, com este agora, nos quais nós refletimos sobre a oração dos santos, a oração da igreja, da liturgia, os modos, as parábolas da oração, Maria, mulher orante, e hoje queremos refletir de maneira especial sobre a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou, por meio da qual nós chamamos Deus de Pai. E é interessante porque a gente sempre ficava questionando assim, quando Jesus vai orar, vai conversar com Deus, o que ele diz, o que ele fala? Senhor, nos ensina a orar, o que dizer? E aí nos mostra essa oração do Pai Nosso. E esse foi o pedido dos discípulos. É importante, quando nós refletimos sobre Jesus orante e sobre a oração de Jesus, nós não estamos falando só do Pai Nosso. Nós estamos falando de uma atitude de Jesus que percorreu toda a sua vida pública. Nós recordamos os momentos em que ele se ausentava da comunidade dos discípulos sozinho para rezar. Recordamos os momentos em que, no meio da multidão, elevava os olhos ao Pai em oração. Recordamos o momento em que, na multiplicação dos pães, ele eleva o seu olhar a Deus e reza. Ou seja, Jesus não só manifestava ter intimidade com o Pai, mas indicava aos seus discípulos o caminho da intimidade com o Pai. Tanto que os discípulos pediram: ensina-nos a rezar. Não eram as palavras da oração que queriam saber, mas era como poderiam eles também criar espaços de comunhão com o Pai, a exemplo do que viam Jesus fazer. Dom Anderson, a oração do Pai Nosso é uma oração completa, podemos dizer? A oração do Pai Nosso, ela dá a nós a consciência de sermos filhos amados do Pai, propõe um caminho de acolhida da santidade de Deus e do seu reino. Nós, na oração, pedimos que os valores do reino estejam presentes em nós e por meio de nós no mundo. Reconhecemos que tudo aquilo que recebemos de Deus é fruto de sua bondade, por isso não é só para nós, mas devemos repartir com os irmãos, e pedimos a Ele que nos ajude a nunca perder o caminho, afastando-nos da tentação de seguir a nossa estrada sem a sua presença, e também afastando-nos do mal, que pode e quer roubar de nós a graça de Deus. A oração do Pai Nosso, ela está na missa, no terço, né? Mas em qual momento a gente deve recorrer à oração, deve falar com Deus através da oração do Pai Nosso? Eu acredito que a oração do Pai Nosso nas palavras nos ensina quem somos nós na vida. Ou seja, é importante que quando os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a rezar, ele deu a eles um itinerário de oração.
por meio das palavras da oração do Pai Nosso, que é o que nós vamos ver hoje. Porém, não há um dia, um momento ou uma hora. O cristão católico apenas acorda, o primeiro gesto é este, agradecer a Deus o dom da vida, colocar nas mãos do Senhor a sua família, seu trabalho, o dia a dia, as preocupações, alegrias e sonhos, e a oração do Pai Nosso está presente. Ou seja, eu acredito que todos os cristãos, pelo menos uma vez por dia, elevam ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Eu já estou aqui, a Bíblia, nós vamos conhecer a oração, orar junto, a oração do Pai Nosso nesse momento, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livrai-nos do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dom Anderson, a oração do Pai Nosso, ela já faz esse convite, a gente a falar com Deus. E aí, já de início, ela já faz esse convite dessa fala: Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, ela já começa nos aproximando de Deus, né? A revelação da face do Pai se dá por Jesus. Ou seja, nós sabemos que temos um Pai no céu que nos acolhe, acompanha, que nos criou a sua imagem e semelhança, porque o próprio Jesus, que é o Filho único de Deus, nos revelou. Por isso, ao iniciar a oração do Pai Nosso, com essa invocação, ele nos diz, por meio do Pai e unidos a Ele, somos todos irmãos. E nós podemos nos dirigir ao Pai como filhos. Essa primeira parte da oração do Pai Nosso não é um distanciamento de Deus que está nos céus e nós aqui na terra. Ao contrário, é um convite a criarmos espaços de intimidade. Ou seja, o Pai que nos convida à comunhão por meio do seu Filho, nos acolhe em Cristo. Por isso, toda a oração da Igreja é uma oração ao Pai por meio de Cristo, na força do Espírito. Nós, mergulhados na Trindade Santa, rezamos. E por isso, irmão e irmã, cada vez que você diz Pai Nosso que estás no céu, é um pedido de intimidade. O reconhecimento de sermos filhos e filhas, mas também um desejo de criarmos laços e espaços de intimidade com o Pai, que nos convida à comunhão com Ele mesmo. Quando a gente fala essa parte do céu, e aí trazendo hoje para o nosso espaço, a gente poderia dizer que é significado de que Deus está em todo lugar, em todo momento, nesse céu que nos acompanha? O próprio Jesus disse que, ao voltar para o Pai, que Ele não nos deixaria só. Ou seja, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O cristão e a cristã católicos são peregrinos neste mundo. Nós moramos nesta terra, devemos realizar aqui o desejo e a vontade de Deus, mas nos sabemos cidadãos dos santos, concidadãos dos santos. Ou seja, a nossa morada última é a morada celeste. Por isso que eu sou iluminado por um futuro à minha frente, mas vivo o presente iluminado por essa graça. O cristão é iluminado por duas luzes. Uma que vem do passado, que é a luz da ressurreição de Cristo, que nos garante vida nova. E uma luz que vem do futuro, que é essa esperança da vida futura, que nos anima hoje. Ou seja, eu e você, todos nós, devemos ser marcados pelos valores do Evangelho, de modo tal que todos, ao nos virem, reconheçam que somos filhos e filhas amados do Pai.
homens e mulheres concidadãos dos santos, ou seja, da morada celeste, mas que vivem neste mundo marcados pelos valores do Evangelho. E aí, continuando a oração do Pai Nosso, nós somos convidados a ser também esses anunciadores da santidade de Cristo, né? Santificado seja o teu nome. Quando nós rezamos essa parte no Pai Nosso, é importante notar que o nome de Deus é santo. No Pentateuco, o próprio Deus fala: sede santos como eu sou santo. Isso significa que a santidade de vida que nós somos chamados a viver cotidianamente, ela nasce na comunhão com a santidade de Deus. Dizer santificado seja o seu nome é exaltar Deus todo santo, mas pedir a Ele que nos comunique esta santidade, que nos faça viver segundo o seu desejo, ou seja, que nós possamos santificá-lo, torná-lo conhecido pela vida santa, reta, justa, principalmente marcada pela acolhida da palavra de Deus. Santificar o nome de Deus significa viver segundo o seu desejo, porque Deus é santo, nos comunica a sua santidade, e nós, quando a buscamos concretamente, como homens e mulheres situados neste tempo, nós estamos rendendo um louvor a Deus, fazendo-o conhecido por todos os seus filhos e filhas. Seria um convite também a buscar a nossa santificação também junto nesse momento? Por isso que a comunhão com Deus é fonte de santidade. Ou seja, eu não vou ser santo somente pelo meu esforço pessoal. Eu vou ser santo e sou chamado a ser santo pelo batismo, a santidade do dia a dia. Às vezes nós olhamos para os santos dos altares e reconhecemos quão heróicos foram, quão valorosos, destemidos até quando perderam a própria vida, mas nós somos chamados a ser santos no dia a dia, no trabalho, na vida diária, como pais e mães de família, jovens, como bispo, como leigos. Ou seja, a santidade é o reconhecimento de que, unidos a Deus, pela vocação do batismo, somos chamados a viver um modo de vida diferente, iluminado pela palavra e alimentados pelos sacramentos da Igreja. Dom Anderson, nessa parte, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e faz recordar a mesma entrega que os apóstolos tiveram, que Maria teve e que é o convite a nós também nos entregarmos. Claro, porque o reino, ou seja, que venha o reino e que seja feita a vontade de Deus, significa que há um caminho, há um desejo de Deus para a humanidade. E nós o conhecemos quando buscamos a palavra. Jesus falava: o reino de Deus está entre vós. Ele está falando de si mesmo. Por quê? Porque as suas atitudes, as suas palavras, as suas escolhas, os gestos de amor e compaixão que ele realizou até a entrega na cruz, toda a sua vida revelou o reino de Deus. Qual é o desejo de Deus para os seus filhos e filhas? Por isso, quando nós pedimos: venha o teu reino, ou seja, que nós acolhamos os valores do reino e que nós, vivendo os valores do reino, construamos nesta terra, em vista da terra futura, ou seja, da casa de Deus, o reino. E por isso, seja feita a tua vontade, ou seja, que a vontade de Deus, o desejo de Deus, o amor de Deus se realize em minha vida. E por mim, unido a Cristo na força do Espírito, isso possa acontecer. Construímos o reino de Deus quando acolhemos o seu reino, ou seja, quando acolhemos a sua palavra, quando acolhemos o seu Filho. E aí, Dom, acho que às vezes assim, na humanidade deturpa um pouquinho, porque a gente costuma dizer isso, né? Seja feita a vontade de Deus, né? Diante das escolhas mundanas que nós fazemos. Mas a vontade de Deus é que a gente viva de acordo com o Evangelho. Isso. Muitas vezes nós pensamos que nós não precisamos de nos empenhar em cumprir ou acolher ou compreender a vontade de Deus. Ao contrário, a oração do Pai Nosso propõe um caminho de intimidade com o Pai e um desejo de santificar o seu nome, reconhecendo a sua santidade como algo que nós devemos acolher e viver. A oração do Pai Nosso ainda propõe que nós reconheçamos que existe em Deus um projeto de vida para a humanidade
E por isso, acolhê-lo e pedir a ele a graça de vivê-lo e realizá-lo é fundamental. Há um compromisso missionário na oração. E por fim, quando você diz, nós vamos cumprir a vontade de Deus na vida, significa que primeiro eu preciso reconhecer qual é a vida do dia a dia, quais são os desafios que eu tenho como pai, mãe de família, como jovem, como cristão católico na comunidade eclesial, como bispo. E diante da vida iluminada pela palavra, eu peço a Deus a força de cumprir a sua vontade, unido a Cristo. Quem cumpriu perfeitamente a vontade do Pai foi Jesus. Nós somos seus discípulos. Rezamos como ele nos ensinou, para que possamos viver como ele viveu. E aqui, agora entra a nossa fé, a nossa oração, mas também a prática. O que é o compromisso? É a nossa súplica, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Tudo vem de Deus. Essa compreensão de que todo fruto do trabalho humano, tudo aquilo que o homem tem vem de Deus, está muito presente no coração do povo de Israel. Seja desde o momento em que foi retirado do Egito, do momento da escravidão e da tristeza longe da terra prometida, ao longo do deserto foi guiado por Deus e nada lhe faltou até chegar à terra onde Deus ofereceu ao seu povo liberdade, a graça e a aliança, a lei e a terra como dons. Tudo aquilo que dali nasceu é fruto da bondade e do amor divino. Por isso, dá-nos hoje o pão de cada dia, é um reconhecimento de que tudo aquilo, meu irmão, que você faz, do momento que você acorda até o momento que você se deita, trabalho, tua vida, tua família, tudo é dom de Deus. E por isso, pedir a Ele que te enriqueça com esse dom, faz-nos comprometidos em partilhar o que dele recebemos. Porque se recebemos de Deus gratuitamente, deveremos oferecer aos irmãos e irmãs com a mesma gratuidade e a mesma generosidade. E aí, Dom Anderson, eu quero entrar um pouquinho no lado social que a gente vive hoje, porque se o pão não chega na mesa de tantos outros irmãos, é sinal de que a oração do Pai Nosso não está sendo praticada por muitos. Claro, muitas vezes nós pensamos que a oração por si só diz respeito só à vida espiritual. A oração é um espaço de comunhão com Deus, quando nós nos abrimos à força de Sua palavra e à graça do Espírito para compreender qual o desejo de Deus para cada um de nós, pedindo sempre a graça de realizá-lo. E por isso a oração do Pai Nosso, quando chega neste momento, nós podemos imaginar, por exemplo, os empobrecidos, as pessoas que estão nas ruas das nossas cidades, as famílias que por algum motivo perderam o emprego e não têm como alimentar os seus filhos. Quando rezam o Pai Nosso, eles esperam receber de Deus aquilo que precisam para viver. E isso virá e também lhes será oferecido por mãos generosas que fazem a experiência da gratuidade divina na sua vida. Por isso, se nós temos condição de vida digna, se nós temos o pão cotidiano, uma casa que nos acolhe, nós temos um trabalho, tudo isso deve se tornar em nós motivo de louvor, porque Deus nos deu e Ele tem nos dado, mas ao mesmo tempo um compromisso de partilharmos do pouco que temos com aqueles que têm menos ainda. Nós seremos para eles a resposta de sua oração. Ou seja, nós, quando partilhamos o pão com aqueles que menos têm, nós somos a resposta de Deus à oração cotidiana dessas pessoas, que reconhecem no teu gesto de bondade e generosidade o amor de Deus em suas vidas. Nós estamos próximos agora aí às urnas eleger, né, os nossos legisladores e, enfim, que a oração do Pai Nosso possa cair no coração deles para que seja libertadora também para todos os necessitados, né? Isso, eles já foram eleitos, né, como você mesmo falou, e agora nós queremos pedir bênção sobre eles para que possam, de fato, cumprir aquilo que lhes foi confiado. Ou seja, há um apelo na oração
que é um apelo pessoal, um apelo eclesial e um apelo social. Ou seja, nós somos homens deste tempo e, por isso, o nosso coração transformado pela oração do Pai Nosso, que nos faz reconhecer que somos filhos e filhas amados por Deus, deve, dentro da igreja, repercutir na forma como eu vivo a comunhão com os irmãos, que eu me coloco a serviço na comunidade eclesial, que eu assumo a missão evangelizadora em nossas comunidades eclesiais, mas, ao mesmo tempo, deve ecoar na forma como eu vivo. Se eu sou uma pessoa do trabalho cotidiano, desde os professores, educadores, diretores de escola, se eu sou um motorista de ônibus, se eu sou um advogado, se eu sou as donas de casa, ou seja, cada pessoa no seu trabalho deve ser um sinal do reino. E como você bem falou, aqueles que foram eleitos devem também, cada vez mais, comprometerem-se com a construção do bem comum. E para nós cristãos, essa construção nasce na acolhida dos valores do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que onde está um irmão necessitado, lá está Cristo a nos esperar por um pedaço de pão, pela presença, pela proximidade e pelo resgate de sua dignidade perdida. E aí nós encerramos a oração fazendo uma súplica a Deus. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. E aí eu já faço a pergunta ao senhor: quem são esses malignos? O texto é muito claro. Primeiro, ele está pedindo a Deus que nos dê a graça de superarmos as tentações. Jesus foi o primeiro a vivenciar isso no Segundo Testamento, como nós conhecemos, quando ele vai para o deserto e passa por momentos de tentação profundos. Ou seja, ele responde à tentação com a força da palavra. O que nós estamos pedindo a Deus é que, a exemplo de Jesus, nós também vençamos as tentações de nos afastarmos da tua presença, ó Pai, de nos afastarmos dos irmãos e irmãs e não cumprirmos a nossa missão como cristãos. Também Paulo vivenciou isso quando pedia a Deus que afastasse dele aquilo que era dificuldade no caminho. E o próprio Jesus diz: basta-te a minha graça. Por isso, quando nós rezamos esta parte do Pai Nosso, nós estamos suplicando a graça de Deus para sermos vencedores diante das tentações que podem nos afastar do caminho da fé e do testemunho da caridade. E estamos também pedindo que nos afaste do mal, ou seja, todo mal que pode nos roubar a salvação. Tudo aquilo que pode roubar o meu coração da comunhão com Deus, do desejo sincero de cumprir a sua vontade, de assumir a minha vocação como cristão e cristã católicos, discípulos de Cristo, o mal do pecado que nos afasta de forma muito profunda e radical do próprio Deus, rompendo assim a comunhão, o mal que pode roubar a nossa salvação e, por isso, retirar-nos do caminho da fé. Por isso, mais do que identificarmos isto ou aquilo, nós estamos pedindo ao Senhor que nenhum mal venha sobre nós ou nossa casa, ou seja, nada nos roube a salvação que abraçamos quando professamos a fé. E por isso, a oração do Pai Nosso deve ser encarada como uma oração ao Pai, um desejo de viver a sua palavra, santificar o seu nome cumprindo a vontade do seu Filho, reconhecer que tudo aquilo que recebemos vem dele como fruto de sua bondade, com um compromisso de partilhar o que dele recebemos, vivendo a comunhão entre nós e com o Deus, sobretudo, com a graça de, impedidos de fazer o caminho contrário à graça de Deus e à sua presença, sermos sempre fiéis à sua vontade. A gente pode dizer que se a gente se comprometer e praticar de fato o que a oração do Pai Nosso nos diz, nos pede, a gente vai estar sempre longe do mal, longe das tentações. Por isso que mais do que uma oração é um caminho para a vida. Ou seja, reconhecermos filhos amados do Pai, acolhidos nele por meio do seu próprio Filho, que nos ensinou o caminho da intimidade com o Pai, da acolhida da sua palavra, do seu reino,
de desejar viver uma santidade diária, pois Deus, que é santo, nos acolheu como seus filhos e filhas, acolhendo a bondade divina na vida e sendo desta bondade testemunhas, distribuindo os bens que temos com aqueles que menos têm e, sobretudo, fugindo do mal de abandonarmos a fé, abraçando a graça de Deus e sendo vencedores diante das tentações da vida. A gente está chegando ao final dessa sequência de programas em que a gente aprendeu mais a orar do Anderson. Ou seja, eu particularmente digo que as minhas orações ficaram muito mais fervorosas e a minha intimidade também aumentou com Deus, porque a gente vai aprendendo com o exemplo e também com a Sagrada Escritura. Eu agradeço a oportunidade. Nós vamos continuar com os caminhos da Bíblia a partir do próximo mês de dezembro, mas aqui nós concluímos este caminho de preparação para a celebração do Jubileu de Esperança. Eu convido a todos a revisitarem os encontros, estão disponíveis nas nossas redes sociais, de maneira muito especial aproveitar este mês de novembro para fazermos um caminho profundo de oração, descobrirmos os valores da oração do Pai Nosso e a consequência da nossa oração na vida diária. Esse programa está hoje acontecendo aqui na Rádio América, mas vai ficar disponível na rede social também. A gente pede, compartilhem, reúna a família, reveja e aprenda, né? Exatamente. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela companhia e nós nos veremos em dezembro com mais um programa que, de forma tão gentil, você tem conduzido. Quero pedir ao Senhor que nos abençoe ao final desse programa. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado mais uma vez, Dom Anderson. Gente, até lá e até o próximo.